Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos. É um grande prazer mais uma vez estar junto a vocês para estudarmos um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. E nesse momento eu os convido a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 5, Novo Testamento, Hebreus capítulo 5. Semana passada, no vídeo anterior, do sermão anterior, nós tratamos dos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 4 e hoje nós vamos começar o capítulo 5 e faremos a leitura do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome, te agradecemos porque a tua palavra para nós é fonte de vida e sabemos que não a acessamos apenas com o nosso esforço e a capacidade do nosso intelecto, pura e simplesmente. Mas antes o fazemos com a ajuda do teu Santo Espírito e iluminado por ele, somos capazes de nos aprofundar acerca da tua palavra. Peço que isso aconteça mais uma vez e que o Senhor nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém. Anteriormente, nós vimos Jesus sendo apresentado como o grande sumo sacerdote. Nós vimos principalmente ali no versículo 16 uma exortação do autor dizendo para nós nos aproximarmos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Nós estamos já no capítulo 5 e o objetivo do autor aos hebreus, aos seus leitores, é renovar a esperança deles e reforçar o que eles já haviam aprendido acerca de Jesus Cristo. Lembrando novamente, nunca é demais relembrar, que aqueles irmãos, os hebreus, aqueles novos cristãos, eles estavam sendo perseguidos, em uma perseguição terrível. Muitos perderam a vida, outros perderam propriedades, seus bens, e muitos estavam sendo torturados porque haviam declarado sua fé em Jesus Cristo. Em contrapartida, havia também uma questão interna difícil também, que estava arraigado à cultura daqueles hebreus, que é
todo aquele tipo do Antigo Testamento, todos aqueles rituais, todas aquelas sombras que apontavam para o que viria, era muito forte, era muito latente ainda na mente, nos corações daqueles irmãos da igreja primitiva. Durante séculos e séculos, eles aprenderam a levar os animais ao templo para ser sacrificado. Durante séculos e séculos, eles não ousavam entrar no lugar santíssimo ou santo dos santos. Pelo contrário, haviam sacerdotes para fazer a imolação dos animais, e havia o sumo sacerdote que os representava diante da Arca da Aliança no Santo dos Santos. E de repente, toda essa estrutura, todo esse costume, essa cultura, ela foi totalmente dirimida, ela foi dispensada, pois o grande sumo sacerdote Jesus Cristo agora assumiu esse papel de nos representar diante de Deus. E mais do que isso, ele rasgou o véu de alto a baixo, e agora não existe mais separação. Nós temos a liberdade, nós temos o privilégio de buscarmos a Deus sem intermediação de seres humanos e sacerdotes humanos. Nós podemos buscar a Deus através do nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. E aqui no capítulo 5, o autor ele tá trazendo para aqueles irmãos, os hebreus, os cristãos primitivos, essa questão do sumo sacerdote, do sacerdote em si. E aí nós percebemos que é dividido em duas partes. Então aqui no capítulo 5, no primeiro versículo, diz assim: todo sumo sacerdote, ou seja, aquele sacerdote que está acima dos outros sacerdotes no quesito função, ofício, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Ponto pacífico. É escolhido para representar esses homens diante de Deus. Esse sumo sacerdote ele vai apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então aqui a gente já tem logo de cara. Para ser sumo sacerdote, não dá para se autoproclamar sumo sacerdote. Não tem como comprar a posição de sumo sacerdote segundo os padrões bíblicos. O sumo sacerdote deveria ser escolhido dentre os homens. E quem escolhia? Deus. Lembrando que essa questão do sacerdote, do sumo sacerdote, ela vai começar lá com Arão e depois a gente percebe os levitas, uma das tribos de Israel, a tribo de Levi. Eles são escolhidos para cuidarem do templo, para serem sacerdotes. E aí é interessante que as demais tribos elas não podiam, nenhum dos seus membros poderiam ser sacerdotes ou trabalhar no templo. Era uma tribo escolhida por Deus, a tribo de Levi. Nós vemos que ali com Arão foi escolhido por Deus. Seus filhos, sua linhagem, assumiram a responsabilidade da continuidade. E nós percebemos, em primeiro lugar, hoje em dia, como isso é bem diferente. As pessoas, elas não podem ser autoproclamadas pastores, autoproclamadas apóstolos ou qualquer outro tipo de título eclesiástico. Sempre existe sim essa diretriz de que Deus escolhe aqueles servos que Deus separou para servi-lo de maneira específica. Nesse caso aqui do texto, o autor está tratando da questão do sumo sacerdote. Lembrando, mais uma vez, hoje não existe sumo sacerdote, pois nós já aprendemos nos versículos anteriores que o nosso grande sumo sacerdote é Jesus Cristo. Uma outra coisa também que é importante destacar
é a questão da humanidade. Então no versículo 2 diz assim: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele quem? O sumo sacerdote, ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso que ele tem que oferecer sacrifício por ele em primeiro lugar, depois pelo povo que ele representa. Então o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele era um homem escolhido por Deus, mas um homem, um pecador. E quando ele ia representar o povo diante de Deus, ele devia fazer ali expiação dos seus pecados, devia fazer ofertas, sacrifícios, e depois fazer sacrifícios em nome do povo. Isso é importante. Então é algo que já estava claro na cabeça dos leitores do autor da carta aos Hebreus. Qual era a função do sumo sacerdote, de que maneira o sumo sacerdote ascendia a essa posição, e também essa questão inerente do ser humano. Ele era pecador, como as demais pessoas também eram pecadoras. E o versículo 4 reforça exatamente esse argumento, dizendo: ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. E aí ele começa a fazer essa transição do argumento explicativo acerca do sumo sacerdote humano e começa novamente a trazer aquele panorama que ele acabou de construir, trazer e encaixar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então a carta aos Hebreus se trata disso, desse ofício de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Nós temos 3 ofícios de suma importância na Bíblia. O de profeta, que representava Deus diante dos homens. Então o profeta ele recebia a palavra de Deus e a transmitia aos homens. O ofício de sacerdote, sumo sacerdote, ele pegava as orações dos homens, o clamor dos homens e apresentava diante de Deus. E o de rei, que é aquele que dominava sobre o povo e conduzia o povo conforme a vontade de Deus. Nós já sabemos, estudando as Sagradas Escrituras, que Jesus ele reuniu em si esses 3 ofícios. Jesus ele é rei, Jesus é o grande sumo sacerdote, e Jesus ele é esse profeta. Então ele nos representa diante do Pai, e ele representa o Pai para conosco, e ele nos dirige, Jesus. Mas aqui, especificamente, estamos tratando de Jesus como o grande sumo sacerdote. E aí, o autor vai deixar bem claro: olha, Jesus também, ele não se autoproclamou, mas ele foi escolhido pelo Pai. E aí é importante nós lembrarmos o seguinte: por que isso é tão relevante? A escolha de Deus e não o desejo do coração humano. Se você abrir sua Bíblia em Números, capítulo 16, no versículo 1 ao 40, nós temos o registro dos filhos de Coré, ou Corá, dependendo da tradução. Eles estavam ali questionando a autoridade de Moisés. Em determinado momento, eles estavam questionando a escolha de Deus, pois Deus escolheu Moisés, e eles queriam fazer do jeito deles, sendo que Deus já tinha determinado quem iria fazer e como deveria ser feito. Mas os filhos de Coré, não apenas eles se rebelaram contra Moisés, mas também tentaram trazer para junto de si a simpatia dos seus irmãos, de outras tribos, do povo judeu que estava ali no deserto. O resultado qual foi? Deus queria eliminar todo o povo, e Moisés intercede e ele clama a misericórdia de Deus. Mas os filhos de Corá não ficam satisfeitos e continuam
ali sendo rebeldes contra Moisés, contra Deus, obviamente, em primeiro lugar. E então Moisés, ele diz para Deus: olha, então que fique bem claro para todos aqui, para que todos não sejam consumidos, que sejam engolidos, como engolidos pela terra aqueles que não estiverem de acordo com a vontade de Deus. Então, ele disse para os filhos de Coré e todos os seus seguidores naquela rebelião: peguem os seus incensários e no final do dia acendam ali o seu incensário para Deus, e Deus vai escolher quem Ele quer que sirva. Mas aquele que Deus escolher que não está certo, aquele que estiver errado na sua forma de servir a Deus, que seja engolido pela terra. Na hora marcada, todos ali se apresentaram com os incensários, mais de 250 pessoas, homens, se apresentaram. E de repente, o que acontece? Abre a terra e como uma boca voraz, devora, engole vivos, toda a família de Coré, os filhos de Coré, as tendas da família de Coré, todos os bens, e ali é sugado pelo buraco que se abre embaixo das tendas. Todos são enterrados vivos. Uma declaração óbvia de que Deus não apenas escolhe a quem Ele quer que sirva de determinada maneira, mas também como deve ser feito esse serviço. Um outro caso também que nos é icônico é a questão de Saul. O povo de Israel estava ali sendo direcionado por Deus. O profeta Samuel conduzia e representava o povo diante de Deus e vice-versa. Mas em determinado momento, Samuel, já idoso, o povo reclama e pede um rei sobre si. E quem é colocado sobre o rei de Israel? Saul. Saul, um homem do qual nós já trabalhamos anteriormente no estudo de 1 e 2 Samuel, sabemos que ele era uma pessoa extremamente vaidosa, vingativa, egoísta, e em determinado momento Saul, ele extrapola a sua função de rei e ele quer também fazer o papel de sacerdote. Samuel estava demorando para chegar, e aí ele tem uma ideia brilhante, Saul. Ele mesmo quer fazer o sacrifício e quer fazer algo da qual ele não foi chamado por Deus para fazer. Resultado dessa ação: Saul perdeu o reinado, Saul perdeu tudo, pois naquele dia caiu uma maldição sobre ele e o reino dele foi transferido para Davi, o rei Davi. E por último, um outro caso, o rei Osias. Ele entra no templo para queimar incenso. Ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não tinha função para fazer esse tipo de coisa. Mas aí ele quer assumir uma posição e ter um privilégio da qual Deus não concedeu a ele. E qual o resultado? Ele é tomado de lepra. Existem outros casos que eu poderia citar aqui, mas para não me estender muito mais nesse ponto, eu gostaria de frisar muito para você. Deus chama os seus e determina como os seus devem trabalhar, devem servir. No caso do sumo sacerdote, havia aquela função. E aqui, a partir do versículo 5, 6, Jesus Cristo é apresentado como aquele que foi chamado pelo Pai. E aqui os versículos nos mostram exatamente isso. Jesus não se autoproclamou, mas ele é um grande sumo sacerdote. E o ponto 2 é o quê? Ele não é um sumo sacerdote parecido com o sumo sacerdote da linha arônica. Não, é um sumo sacerdócio anterior até ao sacerdócio imposto, apresentado por Deus no Antigo Testamento. É citado um sacerdócio da linha de Melquisedeque. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse nome algumas vezes, mas não é um nome que é muito citado na Bíblia.
Pelo contrário, aqui é dito acerca da linhagem de Jesus Cristo quanto ao sacerdócio, ser da linhagem de Melquisedeque, mas é no capítulo 7, ali 7, 8, que nós vamos tratar acerca de quem realmente é Melquisedeque e qual a sua representatividade. Hoje, para manter ainda na pauta, no assunto, eu só vou dizer o seguinte, que ser atribuído a Cristo essa sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é dizer que Jesus Cristo ele é anterior ao sumo sacerdócio arônico, levítico. É um sumo sacerdócio diferente, maior. E aí eu gostaria de lembrá-los no começo do sermão, quando eu disse, olha, o autor escreve para os seus leitores, e os leitores originais dessa carta, eles tinham uma grande dificuldade, pois estavam acostumados com o sacerdócio e o sumo sacerdócio do Antigo Testamento, pois era uma questão cultural de muitos anos. Então, quando é apresentado Jesus Cristo como grande sumo sacerdócio, existe essa questão de apego ao que era, para um novo apego para o que é. Imagine vocês que uma situação hipotética, eu vou pedir para você imaginar um presente assim, maravilhoso. Talvez se você for um adolescente ou jovem, você pense que um presente maravilhoso, sensacional, seria ganhar aquele aparelho celular de marca famosa de última geração. Já pensou você com aquele aparelho novinho, tirando plástico? Que coisa linda! Outros, um pouco mais jovens, já pensam talvez num videogame. Eu vou correr o risco de ser aqui ultrapassado, mas eu não sei, acho que é PlayStation, o 5, 4, 5, que eu acho que é o modelo mais novo. Imagine só você recebendo de presente esse PlayStation, todo embrulhado, decorado. Mas se você for um pouquinho mais maduro, talvez você pense o seguinte: que presente sensacional se eu ganhasse um carro 0 quilômetro, e aí com aquela fita vermelha, com um laço gigantesco sobre o teto, um laço vermelho bem grandão, e aquele carro brilhando, cheirando novo. São todos presentes muito bons, não são? Imagine todos eles embalados, embrulhados com papel de presente ou com laços muito lindos. Quem não ficaria feliz? Mas vamos pegar esse último exemplo que eu dei do carro, com esse laço suntuoso, lindo, magnífico. Imagine que você alguém ganhe esse presente e de repente tire o laço e comece a guardar o laço com carinho e trate o laço como um bem maior, mais valioso do que o próprio carro. Imagina que essa pessoa, ela se apega tanto ao laço, que se fosse exigido dela uma escolha, qual dos dois ela ficaria com o laço que veio sobre o teto do carro, ou o carro 0 quilômetro, novinho, cheirando zero? Ela diria: o laço é magnífico, eu fico com o laço. O que você diria para essa pessoa que ficou com o laço e abriu mão do carro zero? No mínimo você questionaria a capacidade cognitiva dessa pessoa em dar valor às coisas, pois não faz sentido dar maior valor ao embrulho do presente do que o presente propriamente dito. Quando o autor aos Hebreus fala do sacerdote,
ele está falando algo acerca como esse laço maravilhoso, como esse presente, esse embrulho que traz ali uma qualidade, traz uma sensação e traz uma dignidade para o presente. Mas, quando ele vai falar que o sacerdócio arônico era apenas um laço, apenas um papel de presente, o verdadeiro presente, ou aquilo que realmente tem grande valor, não é o sumo sacerdócio arônico, nem a da descendência levítica que ali representa os homens de Deus, mas é Jesus Cristo. Então aí nós percebemos que havia sim uma dificuldade na mente de muitos acerca de perceber que Jesus Cristo, ele era o mais importante do que cultura, Jesus é mais importante do que costume, do que ritual, do que tradição. Jesus é mais importante do que qualquer coisa. Então o autor diz, olha, não voltem para o judaísmo, não voltem para o costume da antiga aliança, pois existe uma nova aliança, e essa aliança é maior, ela se cumpriu, a promessa da aliança do Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o nosso presente, é a pérola de grande valor, Ele é o nosso Senhor, o nosso grande sumo sacerdote. Versículo 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. E no 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E aí a gente vai lembrar o quê? Que nós temos já dito nos sermões anteriores, que Jesus Cristo, ele encarna, ele toma a forma humana e ele passa pelos processos humanos de crescimento e ele se submete. Então ele se torna capaz de nos representar, pois ele também sofre, mas em todo o seu sofrimento, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, e nós sabemos muitos sofrimentos, pois é registrado nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que Jesus Cristo, em tudo, ele foi obediente. Diferente daquele ponto do sumo sacerdote, que tinha empatia, porque também era pecador. Jesus tem empatia, Jesus tem compaixão de nós, não porque ele era pecador, mas exatamente porque ele sofreu e venceu, e sabe o que é humilhação, sabe o que é a dor, sabe o que é obedecer em situações extremas. Por isso ele é mais do que o sumo sacerdote, ele é o nosso grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, eu peço a gentileza a cada um de vocês. Eu, sendo um pastor que prego expositivamente e geralmente sequencialmente, muitas vezes os textos que apresento a vocês são textos um pouco mais áridos do que outros textos mais icônicos, mais chamativos às emoções. Mas eu gostaria muito que Deus abençoasse vocês, que o Espírito Santo abençoasse cada um de vocês, e que vocês tivessem apreço, e que vocês tivessem muito carinho por toda a Sagrada Escritura. Mesmo aqueles textos que são mais difíceis, como essa questão. Olha, por que falar de sumo sacerdócio? Por que falar do costume judaico? Por que reforçar o sumo sacerdócio de Jesus Cristo?
Por que já não ir para aqueles pontos famosos dos evangelhos que geram grande comoção? Lázaro, venha para fora! A multiplicação dos pães e dos peixes, curas, os milagres são muito famosos e muito bem quistos pelos ouvintes de maneira geral. Então por que eu insisto que vocês ouçam toda a Sagrada Escritura e eu me proponho diante do Senhor a apresentar a vocês toda a Sagrada Escritura? Porque assim como a mente daqueles leitores hebreus precisavam dessa base clara, objetiva, acerca de quem é Jesus em comparação ao sistema feito pelos homens, mesmo que esse sistema foi instituído por Deus. Nós precisamos de uma base para entender que algumas coisas eram sombras, e toda sombra é uma projeção daquilo que é de fato. E muita coisa do Antigo Testamento era a sombra que apontava para Cristo, o Salvador. E se nós não entendermos e compreendermos o que significavam as sombras, nós teremos dificuldade para reconhecer aquilo que é concretamente, aquilo que é de fato, que projeta essa sombra, ou a sombra aponta para tal. Por isso eu peço para vocês, leiam, meditem em todas as passagens das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura, ela é importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura serve para a nossa edificação, para o nosso ensino. E eu gostaria que você guardasse no seu coração. Nós temos um grande sumo sacerdote, que não precisa de sangue de animais, que não precisa nos representar diante de Deus através de sangue de animais, pois Ele próprio derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele próprio é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. É através de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. Ele, Jesus Cristo, Ele é maior do que Arão. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que todas as coisas. Jesus Cristo é maior do que as denominações. Jesus Cristo, Ele é maior do que as filosofias. Jesus Cristo é maior do que os costumes, maior do que os desejos dos líderes religiosos e dos seus seguidores. Jesus Cristo, Ele é maior. Lembre-se disso. Por quê? Porque quando apresentarem um evangelho diferente, por mais que o coração deseje aquilo que é apresentado, vocês se lembrarão que nós devemos ficar firmes na fé que temos em Cristo Jesus, pois Ele é o nosso Senhor, grande sumo sacerdote. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você, a sua família, que o Espírito Santo dê essa tranquilidade no seu coração acerca de Jesus Cristo, que você seja abençoado, sua fé seja aumentada pela crença no Senhor Jesus Cristo, e que você se alegre em Cristo Jesus, sabendo que não existe nada, nenhum costume que você precisa acessar para ter comunhão com o Pai. Basta olhar para Jesus Cristo e saber que Ele é o grande sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana
abençoada e produtiva, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, a redenção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Amém.